Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo de número 15, versículos 42 até o 47 e depois capítulo 16, versículos de 1 a 8. O tema da nossa meditação é a providência de Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já havia morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando-o da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou no túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já havia sido removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizados. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Quando nós olhamos para esse texto e para a palavra de Deus, lá em Romanos, no capítulo de número 4, versículo 25, o apóstolo Paulo diz assim: foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Um Salvador morto não pode salvar ninguém. A ressurreição de Cristo dentre os mortos é parte essencial do Evangelho. Quanto à sua morte sacrificial na cruz, também o é. Na verdade, o livro de Atos fala a respeito da igreja, e a igreja traz o testemunho principalmente da ressurreição. Atos, capítulo de número 1, versículo 22, e capítulo 4, versículo 2 e 33. Nesses dois textos que lemos, um fala sobre a morte e o outro sobre a ressurreição de Cristo. E olhando para o texto bíblico, podemos aprender duas coisas sobre a providência de Deus. A primeira coisa que podemos aprender sobre a providência de Deus é que Deus prepara pessoas e dirige as suas ações. Marcos capítulo 15, versículo 42 a 46, vão mostrar isso. Versículo 42 diz assim: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já havia morrido.
E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este baixou da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou no túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Deus preparou José de Arimateia, membro rico no Sinédrio, para cuidar do corpo de Jesus. José de Arimateia foi auxiliado por Nicodemos, que também era membro do conselho, conforme lá em João capítulo 19, versículo 38 até o 42. Não se deve imaginar que esses dois homens decidiram de uma hora para outra que sepultariam o corpo de Jesus, pois o que fizeram exigiu bastante preparo. Para começar, José teve de preparar o túmulo num jardim próximo ao local onde Jesus morreu. É provável que esse túmulo não fosse para uso pessoal de José de Arimateia, pois um homem rico dificilmente escolheria ser sepultado próximo a um local de execuções. Além disso, os dois tiveram de conseguir grande quantidade de especiarias para preparar o corpo, conforme diz lá em João capítulo 19, versículo 39. José de Arimateia e Nicodemos, talvez sem saber, cumpriram a profecia de Isaías 53, 9. Porque se esses dois homens não tivessem agido dessa forma, é possível que o corpo de Jesus tivesse sido lançado no depósito de lixo da cidade. Fica claro que Deus preparou esses dois homens e dirigiu as suas ações. Igualmente, meus amados, Ele faz conosco. Nós pensamos que temos livre arbítrio, que nossas ações estão livres de qualquer condicionamento, mas na verdade as nossas ações são condicionadas ou pelo mundo à nossa volta ou por Deus. Aqueles que crucificaram Jesus tiveram suas escolhas guiadas pelo mundanismo. José de Arimateia e Nicodemos tiveram as suas ações guiadas por Deus. A pergunta que faço a você neste momento é: quem dirige a sua vida? O mundo ou Deus? Eu prefiro ser dirigido por Deus, com certeza. Espero que você também prefira ser dirigido por Deus. A segunda coisa sobre a providência de Deus que nós vemos nesse texto é que Deus preparou o seu próprio Filho para morrer por nós. Marcos capítulo 16, versículo de 1 a 5, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. A ressurreição de Jesus prova que Jesus é quem afirmava ser o Filho de Deus. Jesus havia dito aos discípulos que ressuscitaria dentre os mortos, mas eles não haviam compreendido o significado desta verdade. As mulheres aqui dirigiram-se logo cedo ao túmulo porque tinham comprado especiarias para terminar um embalsamento que José de Arimateia e Nicodemos havia começado às pressas. Quando Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé e Joana, conforme Lucas 24:10, saíram para ir ao túmulo, ainda estava escuro, e quando chegaram, estava começando a amanhecer, conforme Lucas 24:1. A sua primeira surpresa foi ver que a pedra do sepulcro havia sido removida da frente da entrada e rolada para o lado, de modo que conseguiram entrar no túmulo.
A segunda surpresa foi encontrar 2 anjos no túmulo, conforme Lucas 24:4. Marcos aqui concentra sua atenção em apenas um anjo. E a terceira surpresa foi ouvir a mensagem que transmitiram. Não é de se admirar que as mulheres ficaram surpreendidas e atemorizadas. Meus queridos irmãos, todos esses acontecimentos provam a providência de Deus. A preocupação dessas mulheres era legítima aos olhos humanos. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Mas Deus já havia providenciado para que o mundo inteiro soubesse que seu Filho Jesus Cristo não ficou no túmulo, mas ressuscitou. Jesus Cristo morreu e esses acontecimentos provam isso. Mas pelo fato de ser o Filho de Deus, ele não ficou no túmulo, ele ressuscitou. Conforme Paulo disse em Romanos capítulo 4, versículo 25, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por isso, meu amado, entrega o seu caminho a Deus, porque Ele vai dirigir a sua vida nesta terra e lhe dar como recompensa a vida eterna no céu. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê você nisto? João capítulo 11, versículo 25 e 26. Você crê nessa verdade da palavra de Deus? Disso depende a nossa vida, dirigida por Deus nesta terra, e a nossa vida eterna nos céus. Que Deus te abençoe e que Deus aumente a sua fé em Jesus Cristo cada vez mais, para que você possa crescer cada vez mais na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus haja de providência na sua vida, assim como agiu na vida de José de Arimateia, na vida de Nicodemos, na vida dessas mulheres, na vida de todos aqueles que amam ao Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque o Senhor age de providência na nossa vida. Cuida de nós, ó Pai, e aumenta cada vez mais a nossa fé em Ti. Pois é no nome santo e bendito do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.